São Paulo faz reunião e encaminha a contratação de Enzo Dias, lateral esquerdo do River Plate. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes e fala também do Palmeiras, interessado em Igor Paixão, brasileiro que faz enorme sucesso na Holanda. Preciso te atualizar também sobre o Corinthians e um rumor de que dois atletas já teriam passado por exames médicos e estão prestes a serem anunciados. Para completar, Verratti pode virar reforço do Flamengo? Como ficou a contratação do zagueiro Valentim Gomes, um dos mais caros da história do futebol brasileiro, vai ser atleta do Cruzeiro. Falo também sobre James Rodrigues, o futuro de Gabriel Veron, as últimas do mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar esse vídeo com um tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a minha Portuguesa, que contratou o atacante Iago Dias, ex-Ponte Preta e Curitiba. Ele chega por empréstimo até o fim do Campeonato Paulista, 31 anos de idade. Já o Olympique de Marseille acabou com o sonho de alguns brasileiros ao fechar a contratação do zagueiro Luiz Felipe, atleta que rescindiu seu contrato recentemente com o Al Ittihad e estava nos planos de pelo menos Corinthians e Cruzeiro. Quero contar também que o Sport do Recife tem negociações avançadas para contratar Gonçalo Paciência, centroavante português de 30 anos de idade que defende o Sanfrecce Hiroshima. Já Lucas Zalário não é mais jogador do Internacional, já foi anunciado como novo reforço do Estudiantes da Argentina, contrato até dezembro de 2026. Preciso contar ainda que Arthur Cabral marcou gol nesse sábado, na derrota do Benfica por 2-1, e chegou a 100 gols anotados no futebol europeu. Somente um brasileiro em atividade na Europa tem mais gols do que ele. Você tem ideia de quem seja? Acertou quem respondeu: Gabriel Jesus, 121 gols. Nicola, mas e o Vinícius Júnior? Aparece em terceiro nessa lista com 98 gols marcados. Para completar o giro de notícias, Oscar Romero, que não ficou no Botafogo, acaba de receber uma proposta da Malásia. O time interessado se chama Johor e está disposto a pagar 2,5 milhões de dólares por uma temporada de contrato. A saideira do giro de notícias, informação triste: Santa Cruz, um dos clubes mais tradicionais do país, acaba de ser eliminado na pré-Copa do Nordeste. Depois de 301 dias sem jogar, o time atuou contra o 13 nesse sábado, foi derrotado por 2-1 e não tem chances mais de chegar à fase de grupos da Copa do Nordeste. Preciso te atualizar agora sobre o Cruzeiro, que resolveu abrir os cofres e fechou uma das contratações mais caras do mercado brasileiro, envolvendo um zagueiro. Valentim Gomes, que pertence ao Vélez, será reforço da Raposa. Na noite desse sábado, um último encontro virtual entre dirigentes dos dois clubes para sacramentar a aquisição do atleta, que vai custar cerca de 62 milhões de reais ou 10 milhões de dólares. O Vélez queria o pagamento de cerca de 8 milhões e meio a 9 milhões de dólares livres de impostos. A responsabilidade do pagamento de impostos será do Cruzeiro, por isso o cálculo de uma operação de 10 milhões de dólares. Estava puxando aqui nos últimos grandes negócios envolvendo os zagueiros, todos bem abaixo dessas cifras. Corinthians, por exemplo, contratou o equatoriano Félix Torres do Santos Laguna por 7 milhões e meio de dólares, exatamente a mesma cifra que o Flamengo desembolsou para contratar Léo Ortiz do Red Bull Bragantino. Gustavo Gomes, que chegou há algum tempo no Palmeiras, havia sido comprado do Milan por algo na casa dos 6 milhões e meio de dólares. Quem pode desbancar toda essa galera é o zagueiro Jair, só 19 anos de idade, do Santos, pretendido pelo Botafogo, em negócio que pode ficar na casa dos 12 milhões de dólares. E você, o que pensa sobre os reforços do Cruzeiro? Pedrinho BH tá gastando bem, tá gastando muito? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Combinado? Bora falar agora sobre Gabriel Veron, que deixou o Cruzeiro, mas pode voltar para o futebol brasileiro. Porto não tem planos de utilizá-lo. O atacante, que pertence ao clube português e esteve emprestado ao Cruzeiro ao longo da temporada de 2024, já embarcou rumo à cidade do Porto para iniciar a pré-temporada, enquanto aguarda por desdobramentos das negociações. Posso assegurar para vocês que pelo menos 2 clubes brasileiros fizeram sondagem no Porto e no staff do jogador. Como a ideia do Porto era vender o atleta para o Cruzeiro por 10 milhões de dólares, 10 milhões de euros, perdão, e não houve acordo, o Porto voltou a estar disposto a aceitar propostas de empréstimos de times daqui. Atleta que terminou a temporada jogando bem no Cruzeiro, mas sofreu com algumas lesões. Foram 37 jogos, 6 gols e 2 assistências, só 22 anos de idade.
comprado pelo Porto do Palmeiras em 2022 por 10 milhões de euros. O contrato do Verón com o clube português se encerra em junho de 2027. A pergunta que eu deixo para você: Gabriel Verón cabia no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Combinado? Bora falar agora sobre James Rodrigues, que ficará desempregado mais uma vez nos próximos dias. O Rayo Vallecano já deu entrada na documentação para rescisão do contrato do meio atacante colombiano de 33 anos de idade. Passagem para lá de discreta pelo clube espanhol. Ele havia sido dispensado pelo São Paulo em agosto do ano passado. Semanas depois foi contratado pelo Rayo Vallecano, mas na Espanha atuou apenas 7 vezes com uma assistência e nenhum gol. Dos 7 jogos, somente 2 como titular. Sua última aparição em 4 de dezembro, em jogo da Copa da Espanha, um torneio com menos importância, onde os reservas são mais utilizados. Com a dispensa do James Rodrigues praticamente sacramentada, a pergunta que fica é: onde é que ele vai jogar a partir de agora? Existe uma possibilidade real de volta ao futebol colombiano. O Júnior Barranquilla promete abrir os cofres para tentar a contratação do jogador, que vai muito bem na seleção colombiana, mas tem sido um fiasco nos outros clubes. Passagem pelo São Paulo vale a lembrança de 22 partidas, só 2 gols e 4 assistências. Chegou a perder pênalti importante, causando a eliminação do São Paulo, entre outras coisas. Só para complementar, vale lembrar também que quando deixou o São Paulo, James até abriu mão de parte das luvas que teria a receber, mas vai receber uma boa grana de salários. Essa grana ainda está caindo na conta do meio atacante colombiano. Preciso falar agora sobre Verratti no Flamengo. Informação divulgada nas últimas horas pelo jornalista Gabriel Reis dá conta de que existe uma negociação ou uma sondagem do Flamengo no staff do jogador italiano. O Verratti é aquele que surge no Pescara, joga muitos anos no PSG e se muda uma temporada e meia atrás para o Al Arabi do Catar. O contrato dele se encerra em junho desse ano, ou seja, ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar para qualquer outro clube de graça. Importante lembrar, porém, que o salário do Verratti é alto e existe a possibilidade dele voltar para o futebol europeu. Concorrência em relação a esse jogador é das mais altas. Atleta de 32 anos de idade, que chegou a disputar a Copa do Mundo pela seleção italiana em 2014 em território brasileiro, titular absoluto lá no Catar. Temporada atual não, somando as 2 temporadas, 31 jogos, 1 gol e mais 10 assistências. Não dá para cravar que o Flamengo fará oferta. A ideia do Fla primeiro é entender as condições do negócio. O Verratti topa vir jogar no Brasil, qual que é a pretensão salarial dele? A partir daí, com a confirmação dos números, José Boto e companhia vão levar ou não adiante essa história. Jogador que cairia como uma luva em qualquer clube do Brasil, mas não estou botando muita fé nessa história. Jogador caro e que certamente tem mercado no futebol europeu. Só uma última informação importante: quando ele vai para o Al Arabi do PSG, ele havia sido comprado por 45 milhões de euros. O que eu quero dizer com isso? Que um jogador que valia 45 milhões de euros 1 ano e meio atrás, estando livre no mercado, certamente vai atrair a atenção de vários clubes importantes do velho continente. Preciso te atualizar agora sobre o São Paulo, muito perto de anunciar Enzo Dias como seu segundo reforço para a temporada de 2025. O tricolor já liberou o Galopo, que realizou exames médicos e será anunciado a qualquer momento como reforço do River Plate. Nessa negociação, o River Plate liberou Enzo Dias para virar reforço do São Paulo, por empréstimo de uma temporada com obrigação de compra se algumas metas forem batidas, entre elas participação em 60% dos jogos do São Paulo. O Enzo é que vinha criando dificuldades. Lateral que ganha no Milionários 160 mil reais por mês, ele tinha a pretensão de ganhar como Galopo 450 mil mensais. São Paulo disse que não havia nenhuma possibilidade de pagamento de cifras tão altas. E as negociações estavam sendo conduzidas pelo departamento de futebol nesse sábado, reunião importante. O São Paulo topou bancar mais do que os 160 mil atuais. Ele vai ganhar na casa dos 250 mil e o acordo ficou bem perto de ser sacramentado. A tendência é que nas próximas horas, no início dessa semana que está por começar, o Enzo Dias seja anunciado como reforço, lateral esquerdo de boa qualidade, que tem história no futebol argentino e que chega num primeiro momento para ser titular, a menos que o Wendel seja liberado pelo Porto o mais rápido possível. Aí o Wendel e Enzo Dias disputarão a posição. Só para explicar um pouquinho da situação do Wendel, São Paulo nessa segunda-feira vai assinar um pré-contrato com o lateral esquerdo. Ele tem contrato com o Porto até 6 de junho de 2025, ou seja, a partir dessa segunda-feira ele já pode assinar o pré-contrato.
Tricolor pretende utilizar desse recurso para pressionar o Porto a liberá-lo. Se não puder, o Enzo Dias vai jogando até a metade do ano e o Wendel se torna reforço na metade da temporada. Só para complementar o noticiário do Tricolor, Natanael, lateral direito de 22 anos de idade, que interessa ao São Paulo, segue avançando. O atleta já deixou bem claro que não vai renovar o contrato com o Curitiba. Dessa maneira, o Coxa tem a obrigação de negociá-lo agora para não perder o jogador de graça. O pessoal do Curitiba não gostou da postura dos representantes do jogador e decidiu afastá-lo da pré-temporada. Saideira sobre o São Paulo, o Rian Francisco marcou 2 gols na vitória do São Paulo na estreia da Copinha, vitória por 2-0 contra o Serra Branca, e o que mais chama atenção são os números do atacante formado em Cotia, 82 gols em 90 jogos em partidas oficiais pelo Tricolor. Bora falar agora sobre o Corinthians para responder algumas perguntas que me fizeram pelas redes sociais. Muita gente marcando uma conta no Twitter chamada Sangue no Olho Oficial, que cobre o Corinthians e afirmou que 2 jogadores passaram por exames médicos na última sexta-feira e devem ser anunciados como reforços do Corinthians entre segunda e terça-feira. Confesso que nunca havia ouvido falar dessa conta, mas diante das marcações de vocês, fui conferir com pessoas do Corinthians. E 2 fontes diferentes asseguraram que nenhum atleta fez exames médicos na sexta-feira. Pode ser um despiste? Pode, mas especialmente uma dessas fontes é alguém em quem eu confio bastante. Não teria motivo para ela mentir, a menos que o Corinthians estivesse fazendo um baita mistério. Não acredito nessa possibilidade. Corinthians que tem feito alguns movimentos no mercado, mas encontrado bastante dificuldade para contratar, especialmente por conta da capacidade financeira. O Timão investiu mais do que poderia na temporada passada, contra o risco de rebaixamento. O Augusto Melo percebeu que a conta não vai fechar e decidiu fazer um do ano de 2025 mais modesto, especialmente em relação a contratações. O principal objetivo é a manutenção dos atuais titulares. Mesmo com Breno Bidon e Yuri Alberto sendo especulados, a tentativa é de que os dois fiquem. Tratativas por pouco, Pogba esfriaram, não deve haver novidade tão cedo, até porque o meio-campista francês só pode voltar a jogar em março do ano que vem. Ele quer esperar mais próximo do período de fim da suspensão por doping para avaliar as propostas e entender qual será o seu futuro. Também já contei para vocês que o Corinthians desistiu da contratação de um lateral direito. A ideia é entender que o Léo Maná será capaz de fazer como reserva do Mateuzinho antes de ir ao mercado em busca dessa posição. Sobre zagueiro, a negociação com o Davi Luiz esfriou. A verdade é que o Corinthians se cansou de esperar por uma resposta do defensor, que deixou o Flamengo e está em busca de outras alternativas no mercado. Antes de mudar de assunto, deixa eu só contar também que o Botafogo recebeu nas últimas horas o não do técnico André Jardine, comandante do América do México, tricampeão consecutivo por lá, recebeu uma oferta oficial no início desse ano de John Textor para assumir o Botafogo. Ele pensou, repensou, cogitou, estudou, recebeu uma oferta ainda melhor do dono do América do México e optou pela permanência por lá. Não será ele o técnico botafoguense. John Textor e companhia voltam à estaca zero na busca por um substituto para Arthur Jorge, que já foi até anunciado como novo comandante do Al Rayyan. Hora de falar sobre o Palmeiras, que sondou a situação de Igor Paixão, atacante brasileiro de 24 anos de idade, que vive o melhor momento da carreira com a camisa do Feyenoord. Se você não associou o nome à pessoa, eu explico um pouquinho mais. Jogador formado na base do Curitiba como atacante de lado de campo e negociado com o Feyenoord por 4,5 milhões de euros na temporada de 2022. Essa temporada 24-25 é de longe a melhor da carreira dele. Só para você ter uma ideia, ele é o principal garçom, o principal assistente na Champions League. São 4 passes para gol em 6 jogos ao lado do Salah, do Llorente e do De Ketelaere. Jogador que virou protagonista do Feyenoord, até por isso, imaginar qualquer tipo de saída dele hoje representaria bastante dinheiro. O Igor Paixão está avaliado em 17 milhões de euros, de acordo com o Transfer Marketing, mas certamente haveria a necessidade de o Palmeiras investir bem mais do que isso. Talvez nem a proposta de 20 milhões de euros recusada pelo Fulham, pelo Andreas Pereira, fosse suficiente para a contratação do atleta, que tem vínculo com o Feyenoord até 2029. Números do Igor Paixão na atual temporada: 24 partidas, 5 gols e 10 assistências. O cara tem 15 participações em gol em apenas 24 jogos. Só para completar o noticiário do Palmeiras, Vitor Ramos e Yuri Cristal. Vocês lembram deles, né? Formaram dupla no Verdão de 2015. Esses 2 jogadores são reforços do Rio Branco de Paranaguá. Disputarão o Campeonato Paranaense de 2025.
Espero que você tenha curtido o vídeo e deixe like, se inscreva no canal, não paga nada para se inscrever, tá? Só apertar o botão de se inscreva, aplique também todas as notificações para você ser avisado toda vez que pintar vídeo novo ou live. Abraço para todos, tchau!